Hora de conversar com Mônica Bergamo. Atenção, atenção, porque a notícia é boa. As medidas restritivas começam a dar resultados em São Paulo. São Paulo cidade ou São Paulo estado, Mônica? Bom dia. São Paulo estado, Megali, realmente. Olha aí. Essas notícias estão sendo, esses dados estão sendo tratados assim com muita cautela pelos técnicos, né, que os analisam. Mas é o seguinte, o estado de São Paulo registrou pela primeira vez desde fevereiro uma baixa no número de pacientes internados em UTIs por Covid-19. É uma queda mínima, mas que foi muito celebrada, Megali, porque, veja bem, a gente tinha, em fevereiro, ali, cerca de 7 mil pacientes internados em UTIs. Esse número foi subindo, explodiu, como você sabe, e nós chegamos aí a quase 13 mil pacientes internados em São Paulo em UTIs. Quer dizer, leitos sendo abertos, correndo para abrir leitos e tudo. E aí, o que aconteceu? No sábado, no dia 27, São Paulo tinha 12.983 pacientes em leitos intensivos. No domingo, Megali, esse número caiu pela primeira vez, foi para 12.916, ou seja, 67 pessoas a menos. A gente tem que contar todo mundo que entra, todo mundo que sai dos leitos, deu 67 pessoas a menos. Na segunda já houve uma subidinha de novo, foi para 12.946. Mesmo assim, o número de segunda-feira foi menor do que o número de sábado. Então, há um sinal de que a gente pode estar entrando num platô. Um platô, essa curva, né? Porque você tem a vida, né, Megali? Pessoas sofrendo, pessoas sem ar, pessoas morrendo. Mas você tem a estatística que mostra qual é a tendência disso. Então, há um sinal de que a gente pode estar atingindo um platô, né? E por que há uma crença de que isso pode estar acontecendo? Porque você tem você mede também, eles medem também a velocidade da subida do número de casos em UTI, estamos falando de internação em UTI. Então, o que acontece? Você já vinha numa desaceleração, né? No dia 5 de março, por exemplo, quando o governador de São Paulo anunciou a fase vermelha no estado, que eram de algumas restrições, mas não tão fortes, a velocidade da subida de internações em UTI era de 2,8%. A cada dia, 2,8% a mais, 2,8% a mais, ia subindo. Chegou a 3,3% por dia de subida, tá? Quando ele anuncia as restrições mais severas da fase emergencial, fecha tudo, a curva começa a desacelerar. Então, agora, na média, continua uma subida de 0,8%. Ou seja, uma subida, segue subindo, mas ela é mais lenta. E pela primeira vez, de sábado para o domingo, a gente viu que teve uma queda. Então, o que eles falam? Que há um efeito dessas medidas restritivas, porque senão a gente ia parar num caos absoluto, né? Um caos absoluto. Há ainda esse risco do caos absoluto, por isso essas medidas estão continuando, né? Vão seguir essas medidas. Mas é um momento em que você começa a ver algum sinal de que todo esse sacrifício que a gente está fazendo pode funcionar, Megali. A gente pode ver também que teve uma queda no número de pacientes em enfermarias, tá? Na segunda-feira, quer dizer, você teve 2.189 pacientes dando entrada em enfermarias nos hospitais, quer dizer, não é UTI, são leitos normais, pessoas que não estão precisando, não estão tão graves, estão precisando de hospital, mas sem tanta gravidade. Então, é um número menor do que no dia anterior, que eram 2.393 pacientes. Então, assim, para eu ser mais precisa, na segunda-feira, 2.189 pacientes deram alta nos hospitais e 2.393 Megali. Tô aqui, Mônica. Confundi tudo. Estamos todos. Seguinte, na segunda-feira. Não, Mônica, mas ficou claro da primeira vez, né? A gente teve uma oscilação aí. Na segunda-feira, mas... em enfermarias, 2.189 pacientes entraram nos hospitais, buscaram atendimento. E 2.393 receberam alta, foram embora, estavam curados. Então você teve um saldo negativo de 204 pacientes, ou seja, 204 pacientes a menos. Aí então sim. Você começa a ter um certo alívio nos hospitais, porque era todo dia, por exemplo, no dia 18 de março, há muito pouco tempo atrás, Megali,
2.918 pacientes buscaram hospitais e só 2.160 receberam alta. Então você tinha 700 pacientes entrando a mais por dia no sistema. Uma loucura, né, Megali? Uma loucura que a gente estava vivendo, uma absolutamente loucura. E aí nós somos obrigados, então, portanto, a entrar em casa, a fazer o que todos os países do mundo fazem num momento como esse, que é botar um pé violentamente no freio para tentar ver se as pessoas circulam menos, se o vírus se dissemina menos. Poxa, então, Mônica, aí o que eles esperam? Que se esse platô seguir, se a gente conseguir segurar na marra, a gente pode ter daqui a 1 ou 2 semanas uma queda importante no número de internados em UTI. E quando o número de internados em UTI cai o número de mortes. O sistema passa a conseguir funcionar e atender melhor, a situação dá uma ligeira melhorada, pelo menos a gente fica um pouco mais longe do caos, Megali. Boa notícia. Mônica, a notícia é muito boa, é muito boa. Por uma terça-feira, tá ótimo. Agora, eu não quero ser o estraga-prazeres, a criança que faz cocô na festa, mas eu tenho medo desse tal do mega feriadão. E não adianta a gente tentar usar outro nome, porque já pegou esse, né? O mega feriadão. Tá cheio de gente flanando por aí, viajando pra praia, viajando pro interior, se reunindo com a família. O efeito disso a gente vai sentir daqui a 15, 20 dias, né? É ótimo que a gente enxergue essa luz no fim do túnel, mas que esse mega feriadão não transforme essa luz numa locomotiva a toda velocidade, no sentido contrário. Disso, não. A gente tá, teste, erro, acerto, né? Eu vi ontem uma notícia de que o número de passageiros, apesar do transporte público estar cheio ainda em São Paulo, existe menos passageiros do transporte público. Vamos ver o efeito, né, o Megali, porque quem faz isso no feriado faz isso também quando está trabalhando, né? Vai na casa dos amigos, verdade, tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Está faltando. Mas tem razão. Mas as perspectivas são menos, hein? Não é que elas são boas, elas são menos tétricas nesse exato momento em que a gente está conversando. Né? Vamos ver. Mônica, a gente usou bastante o tempo com essa notícia que é muito importante, mas não vamos derrubar outra não, porque também tem a sua importância. Ontem estava todo mundo esperando a queda do Ernesto Araújo, talvez na esteira do Felipe Martins, assessor internacional, e de repente começou um mexe-mexe, todo mundo aprontando, um beija-beija, e a gente não entendeu mais nada. O que você apurou aí dessa súbita mega mudança ministerial em Brasília, Mônica? Bom, o presidente da República já queria fazer essa mega mudança. Quer dizer, a gente quando viu a primeira notícia, né, da demissão do ministro da Defesa, né, foi um choque, né? Imaginou-se o que o general Fernando Azevedo e Silva sai do Ministério da Defesa repentinamente. Quando isso se inseriu num contexto de uma reforma ministerial mais ampla, que o presidente da República já estava querendo fazer há bastante tempo, aí, no primeiro momento, ficou aquela dúvida, o que aconteceu? Quer dizer, aí todo tipo de versão começou a circular, né? E uma delas é a de que, de fato, o general Fernando Azevedo e Silva resistia um pouco mais à proximidade maior das Forças Armadas com o governo do presidente Jair Bolsonaro, né, que ele chama de meu exército, né, ele dá vários sinais ali de querer um engajamento maior. Embora o general Fernando Azevedo e Silva, a gente tem que lembrar que ele pegou helicóptero com o presidente da República, sobrevoou manifestações, não é que também o general é aquele exemplo absoluto de uma muralha entre o governo e as Forças Armadas, mas era tido como um general que preferia um certo distanciamento, que preferia separar essas duas, governo de Estado, as Forças Armadas como elemento do Estado, né, integrando o Estado e não o governo. A gente está tendo muito assim, por exemplo, o presidente da OAB, né, o Felipe Santa Cruz, que é uma pessoa que fala com todos os ministros do Supremo, fala com o Congresso, fala com todo lado. Ontem ele deu voz a essa preocupação, né, ele colocou aqui no Twitter, né, a sociedade civil está atenta aos movimentos que pretendem afastar do caminho generais legalistas. A confiança nas Forças Armadas é inversamente proporcional à confiança em Jair Bolsonaro, ou seja, há uma preocupação de que essa proximidade não seja boa, né, para a democracia. E agora tem curiosidades, né, Megali? Não sei se a gente tem mais tempo.
Mais 2 minutinhos, vai, Mônica, para você. O assunto é Manda bala. Né? Por exemplo, o que dizem, há tempos que o presidente Jair Bolsonaro já estava meio ali insatisfeito com Fernando Azevedo Silva no Ministério da Defesa, mas uma das gotas d'água, né, teria sido, veja só, a entrevista do general responsável pelo Departamento Geral de Pessoal do Exército, né, general Paulo Sérgio, que ele deu uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense, que teria deixado o presidente muito chateado e o presidente exigido a cabeça do general Paulo Sérgio, que o ministro da Defesa não entregou. O que dizia o general Paulo Sérgio? Ele dizia o seguinte, que o Exército, veja só, que o Exército segue todas as normas, todas as medidas sanitárias, diretrizes emanadas pela Organização Mundial de Saúde. Olha que pecado. Que traição! Que traição, Mônica! Corroboradas pelas diretorias de saúde, quer dizer, o que eles fizeram? Eles fizeram uma espécie de lockdown no Exército, né? Todas as pessoas de maior idade foram para o home office. Recrutas que iam para casa todos os dias não vão mais, para evitar entrar em contato com milhares de familiares e trazer o vírus de volta para a tropa, né? O índice de mortalidade, né, da Covid no Exército é de 0,13%, que é muito baixo. Ele diz que o segredo é esse, eles adotaram uma espécie de um lockdown, né? As cerimônias militares foram suspensas, campanhas massivas foram realizadas a favor do isolamento social, pelo uso de máscara, e ele ainda deu essa seguinte frase aqui, que é uma pérola, Megali: o índice de letalidade no Exército é muito baixo, menor do que na rede pública do país, graças a essa conscientização, a essa compreensão, que é o que eu acho, que se melhorasse no Brasil, provavelmente o número de contaminados no Brasil seria bem menor. Então, isso realmente não se faz, né, Megali? Não se faz, né? Coisa louca. Magoou, isso não se né? faz. Então, assim... Não, corte marcial. Como Mônica, mas o Brasil é o país do avesso, né? Você falou uma coisa tão óbvia. Olha, as recomendações sanitárias funcionam. Se você segui-las, você vai viver melhor, vai viver mais, vai morrer menos. Vira uma afronta e vira uma questão política. Que maluquice. Então tá bom, Mônica. Olha, a gota d'água teria sido aí, então, por exemplo, o motivo já para o presidente, bom, já que eu vou ter que tirar o Ernesto, já que esse general aqui não me obedece, eu vou mexer em tudo. E aí deu uma grande mexida e todo mundo muito preocupado com essa questão de militares envolvidos com política. Mas vamos ver, né? Aguardemos. Mônica Bergamo volta amanhã com outras informações ou a qualquer momento, porque nesse país... Um beijo, Mônica. Um beijo, obrigado.